A vida cristã, vamos chamar de normal, ela é uma vida cristã onde você e eu reconhecemos nossa humanidade, nossa finitude, nossas limitações. E isso é muito importante. Por que eu sempre ressalto essas coisas? Porque às vezes pode parecer que o fato de andarmos por fé nos descaracteriza, nos deforma em relação à nossa humanidade, às nossas limitações, finitudes, imperfeições. As pessoas, às vezes, quando nós nos convertemos e tomamos agora a decisão de seguir a Jesus, de obedecer a palavra de Deus, primeiro que muitas vezes nós erramos apontando o erro das pessoas. Nós nunca devemos apontar o erro das pessoas e acusá-las ou trazer sobre elas qualquer tipo de juízo, de sentença de condenação. Gente, é só lembrar que nós já estivemos em algum lugar daquele que nós estamos rejeitando e condenando na vida dos outros. Eu costumo sempre lembrar a você que dos outros eu quero as virtudes, os defeitos bastam os meus. Com os outros eu quero aprender e crescer segundo a graça do Senhor Jesus. Da minha parte, eu preciso reconhecer aquilo que precisa ser mudado, transformado na minha vida, a partir da ação do poder do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente entende que nós podemos viver uma vida cristã, quando eu disse aqui, normal, que é a vida cristã do Cristo ressurreto em nós. Ou seja, você, a partir deste entendimento, você vai reconhecer suas limitações, finitudes, suas fraquezas, suas debilidades, suas deformidades, suas carências, enfim, tudo que você tem de defeitos, e vai colocar diante do Senhor. Não há conformismo, nós não vamos nos conformar com fraqueza, imperfeição, debilidade e qualquer outro problema que nós estejamos vivendo. Mas nós queremos crescer, e este crescimento faz parte dele, que o cristão viva uma vida de alegria, de felicidade, de paz. Já falei muito sobre isso aqui, só relembrando a você. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. E como é então que eu faço o balizamento disso? Como é que eu faço a medida disso para a minha vida? Todo pensamento que perturba minha alma, minhas emoções, minha mente, eu devo rejeitar. Por quê? Se a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, então tudo aquilo que possa, que venha tirar a minha paz, eu devo rejeitar. Como eu já disse, nunca negando a realidade. Eu estou passando por uma situação de enfermidade, eu não nego a dor, eu não nego o diagnóstico, né? Vocês oraram por mim desde o dia 31 de dezembro, quando eu tive uma dor intensa, enfim, passei a noite de ano novo, de 31 para o dia 1º, no hospital, e foi uma luta aí durante uma semana, até conseguirmos um diagnóstico correto, e graças a Deus que não é nada sério. Já estou sem dor, já estou caminhando para a cura perfeita. Mas veja bem, em todo aquele processo, e ainda descobri que estava com Covid no dia 1º de janeiro, olha, iniciei o ano descobrindo que testei positivo para Covid, a Áurea também, passamos por isolamento, enfim, terrível, mas ainda com todas aquelas situações de dor, de isolamento, de expectativas, óbvio, em relação a quais seriam, se haveria alguns sintomas, algumas coisas relacionadas à Covid. Eu, particularmente, até então não tive nada, espero que nada tenha, mas a Áurea teve problemas de olfato, paladar e também um pouco de entupimento, né, de obstrução nas vias respiratórias. Mas veja, Deus ainda assim nos alegrava todos os dias, porque o Espírito dele produz alegria e contentamento em meio às tribulações. Eu já falei também, talvez eu sempre esteja repetindo as mesmas coisas para você aqui,
No mundo tereis aflições, não é no mundo podereis ter aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não perca o seu ânimo, não perca a sua garra, não perca a sua disposição. Renove a sua disposição no Senhor, fervorosos no Espírito. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esta vitória, a vitória que nos dá, a vitória que nós vencemos o mundo é a nossa fé. Fé na palavra de Deus, fé nas Escrituras Sagradas, fé naquilo que Deus diz. E olha que coisa maravilhosa, tremenda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, com a gente continua falando sobre alegria, e eu acho que é muito propício nesta manhã a gente pegar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Eu já disse para você que esta carta, dentre tantas, foi escrita em momentos de lutas, tribulações, de perseguições. O apóstolo Paulo era um homem que vivia enfrentando essas situações por causa do seu posicionamento, não é? Então, como eu disse aqui, ao se posicionar em fé na palavra, no cristianismo, nunca, jamais julgue quem quer que seja. Sempre entenda que as pessoas às vezes não nos compreendem, porque afinal de contas nós trocamos, mudamos de reino. Estávamos no reino das trevas, fomos para o reino da luz, e isso traz uma inquietude, uma incompreensão por parte das pessoas, principalmente aquelas que muitas vezes estão mais próximas a nós e que conosco participavam do reino das trevas. E agora, a gente tem que dizer para elas: olha, eu mudei o reino, o governo que está sobre mim agora é um outro reino, é um outro governo. Eu não posso mais viver, praticar aquilo que eu praticava antes. Eu não posso mais viver naquela medida que eu vivia antes. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho o Espírito Santo. Agora Cristo habita em mim. Agora eu sou levado a obedecer a palavra de Deus. Então, esta obediência à palavra, ela traz contrariedade àqueles, muitas vezes, que ainda não a obedecem. Então, quando você decide obedecer a palavra de Deus, você precisa se renovar, você precisa ter este ânimo que vem do Senhor em todas as manhãs e em todo o tempo. E nesta manhã eu quero que você abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante, porque o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas para esta vitória sobre as nossas tribulações, provações e dificuldades do dia a dia. Então ele diz assim: alegrem-se sempre, ele diz. Deem graças em todas as circunstâncias. Orem continuamente. Olha que interessante isso, gente. Óbvio, você e eu precisamos ter o nosso tempo de oração, né? Ali no nosso mais privado, no nosso mais reservado, a gente e Deus. Aí não entra cônjuge, não entra filho, não entra pai, não entra amigo, não entra irmão, não entra ninguém. Esse tempo nosso, seu, meu, a gente precisa estar com essa intimidade. Todos os dias tire um tempo, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, não importa o tempo que você tiver, se você puder, tire um tempo para estar com Deus, para ouvir, só para ficar talvez em silêncio, né? Uma das práticas que eu tenho aprendido na meditação é chegar aqui e contemplar essa natureza e interiorizar o grande eu sou que criou tudo isso e que habita em mim. Olha que coisa tremenda isso, né? Você olhar para a natureza, para a criação e dizer: quem fez tudo isto habita em mim. Quem sustenta todas essas coisas pela palavra do seu poder habita em mim. Quem faz com que todas essas coisas existam e coexistam e sejam sustentadas habita em mim. Isso é maravilhoso, né? Então o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Então esta oração contínua é aquela oração do Espírito em que você está em todo o tempo vigiando. Às vezes, ou na maioria das vezes, quando nós pecamos, é porque não vigiamos, escolhemos não vigiar, escolhemos não ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito. O exercício da brandura
o exercício da sensatez, o exercício de ouvir, o exercício de ser tardio em falar, pronto para ouvir. É um exercício difícil às vezes, mas a gente precisa aprender, desenvolver e praticar, a trabalhar sempre a perspectiva de que nós estamos voltados para a essência do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele nos leva a este entendimento de que ele em nós faz coisas novas, maravilhosas todos os dias. Então ore em todo o tempo, no seu espírito, ore diante das situações, diante do que você ouve, diante do que você vê, diante do que você percebe. Ore antes de responder, se dê o direito de não responder de imediato. Vou repetir para você. Se dê o direito de, ao ser questionado, calar-se e não responder imediatamente, antes de pensar, antes de analisar, antes de você poder trabalhar isto para a sua vida e para a sua história. Porque os nossos dias, eles são, infelizmente, envoltos em uma pressão muito grande da sociedade, do trabalho, da profissão, da família. É exigido de nós posicionamento, resposta, comunicação, sugestão, opinião, direção. É uma pressão o dia todo. Então, nós precisamos, eu pelo menos preciso muito aprender a ouvir e me dar o direito de, em determinadas situações e circunstâncias, de não responder naquele momento. Dizer para a pessoa, vou pensar, vou avaliar, vou orar, né? E não é uma desculpa esfarrapada, crentoide. É você dizer, vou orar e orar. Então, ore em todo o tempo, ore continuamente, até a direção da palavra. Você pode tirar um tempo, né, para orar, para meditar. Às vezes não precisa fechar o olho, não precisa de se reservar, não. Às vezes numa conversa que você está tendo, num diálogo ali que você está tendo, numa reunião, você pode orar no seu espírito, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, sabedoria, discernimento, graça, entendimento, revelação, para conduzir. Alegrem-se sempre, mas um dos segredos, se é que é segredo, que já está revelado, não é mais segredo, mas uma das direções, das orientações é orem continuamente. O versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Então eu quero aqui falar com você que dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, dentro de um hospital, um porto seguro, render graças ao Senhor, tendo frustrado, né, a comemoração de ano novo de toda a minha família e de irmãos tão preciosos e queridos que havíamos programado isso há um ano ou mais atrás. Imagina bem, a gente programou, vamos estar junto, vai ser maravilhoso e tal, aquela coisa toda, e de repente cai por terra tudo. Então, no leito do hospital, eu tive que dar graças ao meu bom pai, que apesar de todas aquelas situações e circunstâncias, eu estava sendo cuidado por ele, através da Camila, da Dani, da Áurea, das meninas, dos irmãos, enfim, da família, de todos que estavam no meu entorno. Estava sendo cuidado. Então, deem graças em todas as circunstâncias. É óbvio que eu vou chegar e dizer, Senhor, muito obrigado pela dor que eu estou sentindo. Não, eu vou falar, Senhor, por favor, tira essa dor em nome de Jesus, me livre dessa dor, me ensina o que tu queres me ensinar, né? Que aprendizado que a gente precisa às vezes passar por ele. Então deem graças. Se eu ainda não entendi o motivo que está acontecendo, que é ruim na minha vida, mas Senhor, eu vou render-te graças, porque eu sei que ainda assim, em meio a esta dor, em meio a esta tribulação, em meio a esta provação, mesmo diante desta perda, tu queres me ensinar, tu vais fazer com que eu cresça. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Render graças a Ele em todo o tempo. Quando você
se alegra em Deus, você se alegra pela alegria do Espírito. Não é pela alegria das emoções, dos sentimentos, mas é o Espírito de Deus movendo na sua vida, ajustando na sua vida aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer fazer. E aí você se entrega a Ele, você se rende a Ele e diz: Espírito Santo, as minhas emoções, os meus sentimentos estão abalados, a minha alma está ansiosa e angustiada, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu serei renovado pela alegria do Deus da minha salvação, porque a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem me dá ânimo, o Senhor é quem me levanta, o Senhor é quem me sustenta pelo poder da sua palavra, e a alegria do Senhor é a minha força. Por isso, em Cristo, nele eu me alegrarei e celebrarei ao Deus da minha salvação, que mesmo em meio às tribulações, às provações, às dificuldades, às lutas, Ele me faz andar, Ele me faz a cada dia ser mais do que vencedor. E isto, irmão e irmã, é motivo para nós nos alegrarmos. Então se alegre. Nem tudo, eu sei, está como nós gostaríamos. Aliás, recomendo-lhes a pregação do Jean ontem à noite, na nossa comunidade, e ele diz uma frase, um texto, um pensamento muito importante, muito importante. Na maioria das vezes, o Jean é muito comedido, né? Na maioria das vezes, eu se estiver falando, ó, Deus nunca, mas não é nunca, ele está certo, mas na maioria das vezes, Deus não responde como nós queremos. Deus responde como é o melhor para nós. E isso é difícil, porque na nossa humanidade nós nem sempre entendemos o que é o melhor para nós, até porque Deus sabe do futuro e nós não. Então, às vezes a gente pensa que naquele momento o melhor para nós é que Deus nos respondesse conforme a nossa oração. Aí Deus nos responde, mas não tanto, não perfeitamente, não 100% conforme a nossa oração. Ele responde na medida do que Ele sabe que é o melhor para nós. E às vezes nós não compreendemos. E diante desta incompreensão, nós precisamos aplicar o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dê graças em todas as circunstâncias. Recebeu na medida da abundância do que você desejava? Maravilha, glória a Deus e dê graças a Ele por isso. Não recebeu na medida do que você tinha expectativa, do que você gostaria que acontecesse? Dê graças a Deus por isso também, porque Deus sabe o que é o melhor para você, hoje e sempre. E então, o apóstolo nos dá algumas dicas importantes, que eu não vou entrar no mérito especificamente hoje. Quarta-feira a gente volta refletindo sobre isso também. Mas ele diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova, todas têm que pôr à prova, todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Ou seja, você ouve de tudo, mas você só retém o que é bom. Profecia para mim, alguém chega e diz: olha, Deus mandou te falar, olha, Deus isso, Deus aquilo. Eu ouço na hora, sim, pois não, Deus mandou, então eu não quero ouvir. Se o que a pessoa diz para mim tem base bíblica, está na Bíblia, tem fundamento bíblico, eu digo amém, assim seja, isto é amém. Se eu não tenho base bíblica sobre aquilo, eu vou dizer: obrigado, valeu, já ouvi, tá feita a sua parte. Você falou que Deus mandou, agora vamos deixar a coisa seguir para frente. Não vou julgar ninguém, não sou juiz de ninguém. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus
da paz os santifique inteiramente. Vamos voltar nisso quarta-feira, se Deus permitir, e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama é fiel e fará isso. Enfim, voltando para a nossa reflexão desta manhã, alegrem-se sempre. Então eu queria que nesta manhã você pudesse colocar essa disposição e decisão no seu coração. Você precisa, todos nós precisamos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Se você decide querer viver com alegria, você precisa estar pronto para orar continuamente e render graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Que o Senhor te abençoe, que Ele traga revelação para a sua vida, para a sua mente, para que você possa desfrutar já no início desta semana, nesse segundo dia da semana. Começamos ontem uma nova semana, que você possa desfrutar nesta semana de uma vida alegre, onde você vai celebrar a alegria do Espírito Santo dentro de você.